Continuidade ao nosso assunto de soluções. Nós já falamos, então, que uma solução é uma mistura homogênea e que para calcularmos a concentração de uma solução, nós fazemos a quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução. Trabalhamos, então, no vídeo anterior com concentração em massa, concentração em porcentagem, massa, volume, volume, volume e massa, massa, e também partes por milhão. E hoje, então, a gente vai falar sobre uma unidade de concentração que é bastante usada nos laboratórios. No laboratório, então, a gente usa bastante a concentração molar, em número de mols, ela vai relacionar número de mols. Também recebe o nome de molaridade. E como que a gente faz para calcular a concentração molar? Ela vai ser o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Para ficar mais fácil, vamos ver um exemplo, Qual será a molaridade de uma solução aquosa preparada a partir de 2 mol de NaOH para um volume final de 5 litros? Então, temos aqui, as informações que são número de mols são 2 mols, o volume da solução 5 litros. Fazendo essa continha, então, nós chegamos na concentração de 0,4 mols por litro, ou seja, em cada litro eu tenho 0,4 mol de NaOH. Eu poderia fazer de outro jeito, sem ser através da fórmula? Sim, eu posso fazer usando uma regra de 3. Esses problemas de cálculos, de solução, de concentração, sempre podem ser feitos usando regra de 3. Então, em 2 mols eu tenho 5 litros, em 2 mols eu tenho 5 litros e eu quero quantos mols, ou seja, X, eu quero quantos mols eu tenho em 1 litro. Então, eu vou achar o número de mols por litro e chego exatamente na mesma concentração, que é 0,4 mol por litro. Bom, pensando então lá no laboratório, eu quero preparar uma solução dessa 0,4 mol por litro. Eu quero pegar 2 mols de NaOH e dissolver em 5 litros para um volume final de 5 litros. Como que eu vou fazer isso? Tem como eu chegar lá no meu laboratório, e separar 2 mols de NaOH diretamente? O que eu preciso fazer no meu laboratório primeiro é pesar esse NaOH. Então, para eu pesar esse NaOH, a minha balança, ela não está em mols, ela está em gramas. Para eu pesar, eu terei que relacionar, então, o número de mols com a massa. E todas as vezes que eu tiver que relacionar número de mols e massa, eu vou usar massa molar. E como é que a gente faz a relação entre o número de mols, a massa e a massa molar? Vamos pensar com números para ficar mais simples. Se eu tenho uma substância de massa molar 15 gramas por mol e eu pesar 60 gramas, quantos mols de substância eu estou pesando? Como que a gente vai resolver isso, Então, para fazer isso, a gente vai dividir 60 por 15. E eu teria, então, que eu pesei aí 4 mols, Disso a gente tira a seguinte relação, então, que o número de mols é a massa da substância dividido pela sua massa molar. Nós podemos, então, usar essa relação lá na fórmula da concentração, número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, para termos a concentração em mol por litro, ou a molaridade.
Vamos escrever essa fórmula, essa expressão, utilizando os símbolos para ficar mais simples. Então, a concentração é N dividido por V. Mas a gente já sabe que N é massa dividido por massa molar. Então, a gente chega na seguinte expressão, que a concentração é a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Lembrando que massa pela massa molar é a mesma coisa que número de mols. Então, nós podemos usar direto essa expressão para resolver alguns problemas. Por exemplo, qual a concentração em mol por litro de uma solução de volume final 1 litro preparada a partir de 20 gramas de NaOH? Todas as vezes que tivermos um problema assim, nós vamos primeiro escrever os dados do problema. Nesse caso, nós temos NaOH, é a substância, então eu preciso de saber a sua massa molar. A massa molar, ela pode ser fornecida pelo problema, né? Mas se eu tiver em um laboratório, eu precisarei encontrar a massa molar dessa substância, né? E nós já sabemos fazer esse cálculo utilizando uma tabela periódica. Bom, então a nossa massa molar do NaOH é 40 gramas por mol. Quais informações ainda temos? Que a massa utilizada é 20 gramas, o volume final da solução é 1 litro e o que eu quero saber é a concentração em mol por litro. Vou utilizar a expressão anterior e vou substituir, né, cada item aí dessa expressão. Então, eu fico com massa 20, massa molar 40 e volume 1. Lembrando sempre que aqui é litro. Então, se eu tivesse ml, por exemplo, eu teria que fazer a conversão. E com isso eu cheguei aqui em uma concentração de 0,5 mol por litro. Próximo exemplo. Qual a massa de NaOH necessária para preparar um volume de 5 litros de uma solução 0,1 mol por litro? Primeira coisa, né? Então, eu estou lá no meu laboratório, quero preparar 5 litros de uma solução de NaOH 0,1 mol por litro. Quanto eu preciso pesar? Essa é a questão que a gente tem que responder. É uma questão da vida prática de quem frequenta um laboratório. Bom, então, inicialmente, veremos os dados novamente. Massa molar do NaOH, 40 gramas por mol. A massa, agora, que eu vou utilizar é o que eu não sei. Volume, 5 litros, volume da solução. E a concentração, 0,4 mol por litro. Utilizando a expressão que nós já vimos, né? O que nós podemos fazer aí? Agora nós sabemos concentração, nós sabemos massa molar e nós sabemos volume. A única coisa que não sabemos é a massa. Então, como vamos encontrar essa massa, né? Vamos isolar a massa. Quando a gente isola a massa em um dos lados da equação, nós ficamos com a massa é igual a concentração vezes a massa molar vezes o volume, né? Eles irão para o outro membro da equação. Então, ficamos agora dessa maneira e vamos substituir para encontrar a massa. Concentração 0,4, massa molar 40 e volume 5 litros. Teremos, então, uma massa de 80 gramas que vai ser necessário para eu pesar no meu laboratório para preparar essa solução. Bom, vimos aí, então, que todas as vezes que eu quero calcular a concentração, eu faço quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução. Se eu tenho concentração em massa, eu farei a massa do soluto em gramas pelo volume da solução em litros. Se eu tenho porcentagem, massa-volume, a massa do soluto em gramas pelo volume da solução em ml, vezes 100, para que seja a porcentagem. Porcentagem, volume, volume. O volume do soluto pelo volume da solução, ambos em ml, vezes 100, para que seja a porcentagem. E a porcentagem massa-massa, massa do soluto em gramas pela massa da solução também em gramas, vezes 100, para que seja a porcentagem.
Partes por milhão será quantas partes do soluto por 1 milhão de partes da solução. Lembrando que 1 ppm corresponde a 1 miligrama por litro. E, finalmente, o que vimos hoje, a concentração molar, que eu tenho o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litro. É a mesma coisa que a massa dividido pela massa molar vezes o volume.